Hoje temos connosco um nome que dispensa apresentações no mundo das vendas, da performance e do crescimento de negócios. Um verdadeiro estratega que não só domina os números, os processos, como compreende a mente humana como poucos. Ele ajudou centenas de empresários a transformar as suas equipas em comerciais, em verdadeiras máquinas de faturação. É autor, é formador, mentor e já viveu o jogo dos negócios por dentro, seja em grandes empresas ou em pequenos empreendedores que queiram crescer com inteligência. Paulo Vilhena é mais do que um especialista de vendas, é um construtor de resultados. E hoje vai ajudar-nos a quebrar crenças, a otimizar processos e, quem sabe, a desbloquear o nosso próximo nível como empreendedores e investidores. Paulo, bem-vindo ao Mesa para Três. Muito obrigado pelo convite. Começamos aqui já com o nosso E muito brinde. obrigado Tchim, tchim. por essa apresentação. Que isso foi... Eu costumo dizer que é assim, a gente não inventa nada, a gente faz a pesquisa, Faz a pesquisa e só faz cria. um copy bonito. Eu, quando ouço uma apresentação assim como essa, penso sempre que gostava que a minha mãe e o meu pai estivessem aqui. A minha mãe teria gostado e o meu pai teria acreditado. Olha, Paulo, começamos sempre aqui com umas perguntas quebra-gelo. Mas quebras Vamos a sim. isso. Bem, qual é aquele prato que te faz sentir em casa? E- Depois que vens de uma viagem, regressas e é que diz assim, estou em casa. Essa é a pergunta mais difícil Ui, de responder, porque eu És bom prato. vou confessar-vos que eu penso em comida o tempo todo. A coisa que eu mais gosto de fazer na vida é claramente comer. E adoro cozinhar e eu vivo para comer. Eu conto os dias porque só me deixo comer a partir de sexta-feira à noite, portanto é amanhã. Eu hoje já Então estou a tua empolgado. sexta-feira, em vez de ser para descansar no fim de semana, é para comer. É para comer, chegar ao jantar, ou quase sempre faço em casa, mas ando a semana inteira a pensar o que é que eu vou cozinhar na sexta, o que é que eu vou cozinhar no Uau. sábado, e às vezes ando a inventar um prato. Eu tenho muita dificuldade em escolher um prato. Se vocês me perguntarem por um prato preferido, claramente não tenho, até porque eu gosto de praticamente tudo, sendo uma coisa com qualidade, mas muitas vezes quando eu estou fora, e isto é incrível, eu tenho saudades de chegar a Portugal e comer uma coisa que se cá estiver não como nunca, Que é o quê? um bitoque. ok. E não sei Mas eu, explicar acho que porquê. isso é, mas eu acho que isso é, Quando, é quando muito eu era comum. criança e ia a um restaurante, eu lembro-me que a única questão era que tipo de bife eu iria É, comer. exatamente. Ah, Eu era hoje, bife linguado, eu tinha a mania que só comia linguado, com molho de eu era só bife. manteiga. Eu era só bife. Vocês lembram-se hoje já não Sim, existe, claro, mas claro. antigamente havia. Era Era o típico, linguado era com típico. molho de manteiga. Hoje em dia, se a dos- gente disser isso... Dos peixes era o mais pacífico para mim quando era criança. Hoje gosto de absolutamente tudo. Hoje em dia é raríssimo eu pedir algum tipo de bife quando vou a um restaurante. Só se a carta não me entusiasmar, de facto, vai um Lá bife. vai o bife. Mas quando estou fora, já dei comigo a pensar várias vezes, pá, quando chegar a Portugal vou comer um bitoque. Belo Com de um o belo bitoque. ovo a cavalo. Exatamente. Então e a bebida? Vinho. Vinho. Qualquer um? Alguma região? Algum em particular? Eu sou bastante eclético. Há sempre uma tendência para os apreciadores de vinho a preferirem o tinto, porque é um vinho mais complexo, mais Mais sofisticado. encorpado e tal. Mas a verdade é que eu hoje vivo quase sempre no verão. Eu vivo em Portugal até novembro. Em novembro vou-me embora para o Brasil e só volto depois em abril. Ou seja, eu vivo sempre com calor. Olha. Parece que liberdade. estou a ver aqui um padrão. Exato. Já estou a ver aqui um padrão. E com o calor, verdade que os bons brancos sabem muito Sabem bem. melhor. Sabem Sem muito bem. dúvida. Gostas de... Eu por acaso sou mais verdes. O verde não, já tenho bebido alguns verdes muito bons e há verdes, cada vez mais há verdes com muita qualidade. Mas eu prefiro o os branco. brancos, Eu, sim, por acaso, o sim, branco em ainda condições não é uma coisa que me normais. entusiasma.
Há brancos muito bons. O Douro tem brancos maravilhosos. sem dúvida. O Alentejo tem brancos bem diferentes dos do Douro, mas muito bons também. E agora, vivendo no Brasil, aprendi a conhecer os brancos argentinos, que são, pronto, ok. são incríveis. Moras Os aonde no Brasil? Chardonnays, Se não é em Curitiba. indiscrição. Em Curitiba. Ai, tão bom! Tão bom! Curitiba é genial. É Epá, a cidade modelo do Curitiba Brasil há muitos anos. Exatamente. Há muitos Exatamente. anos, Estás na Europa do Brasil. É assim, acaba por ser um pouco. E até É no conhecida? clima. Até no Não, é clima. conhecida chuvoso, como a Europa do chuvoso. Brasil. Então vamos começar aqui. Espera aí, mas eu ainda vou aqui uma pergunta que é Brasil que eu gosto sempre. Nestes convidados assim mais importantes, eu gosto de fazer essa pergunta. Se tivesses que escolher uma única palavra para te definir, que palavra seria essa? E pá, não sei se chego lá. Uma palavra para me definir. Trapalhão. É tudo. E Estava à porquê? espera de tudo, Foi menos assim. isso. Foi assim a primeira. Não, Me passou pela cabeça A que. gente já teve aqui amor, resiliência. Não sou tão pretencioso. Não. Eu sou um grande trapalhão. A história da minha vida é fazer asneiras e aprender com elas. É errar e tentar aprender com os erros e não os voltar a repetir, tirar alguma coisa daí, corrigir a abordagem na aproximação seguinte. Se eu conseguir tirar um padrão para a minha vida, é exatamente esse: é o crescimento através do erro, é a tentativa de voltar a fazer melhor do que da vez anterior, é aprender a lidar com a frustração do que não correu bem e na tentativa seguinte fazer correr melhor. Eu tento que isso tenha um lado de resiliência. Isso obviamente. é resiliência, não é propriamente trapalhão. Então isso significa que no caso da tua vida, porque é assim, és dos anos 70, não é? Iníciozinho. Inícios dos anos 60, ainda por cima, onde, se nós ainda hoje vivemos uma cultura muito de afastamento ao erro, nos anos 70 ainda era muito mais predominante. Portanto, portanto tu ainda foste muito educado na cultura de que o erro é mau, a falha é mau. Como é que eu tive uma criação castradora desse ponto de vista. Pronto, por isso é que eu quero saber como é que houve essa evolução. O meu pai era um indivíduo que não aceitava o erro. Tinha expectativas demasiado altas em relação ao nosso comportamento e era muito, muito intransigente com qualquer tipo de falha. E sempre que alguma coisa corria mal tinha que haver um culpado. Não é? Nem que fosse uma lâmpada que tivesse fundido, tinha que haver um culpado. Alguém tinha mexido na lâmpada e estragado. E isso foi uma carga grande, ainda hoje é uma carga grande na vida, não é? Como é que faz esse shift? Eu acho que há coisas que fazem parte eventualmente da nossa natureza, não é? E que a gente não sabe explicar muito bem de onde vem. A verdade é que eu tive uma infância e uma juventude como atleta. Eu fui jogador de ténis de competição. Olha o Pedro aqui, já reparaste? E o ténis é um dos desportos ténis, portanto jogaste ténis, psicológica e emocionalmente mais difíceis, porque é um jogo de perdedores. Mesmo quando nós ganhamos, nós perdemos 40 e tal % dos pontos quase sempre, em termos médios. No ténis, toda a gente vai treinar segunda-feira depois de ter perdido, menos um. Que foi o que ganhou. Que foi o que ganhou o torneio, mas todos os outros perderam, ou perderam na final, ou na meia, ou nos quartos, mas toda a gente segunda-feira tem que ir treinar depois de ter perdido. Ai, que engraçado, nós era o único dia que descansávamos, era a segunda-feira, mas por causa dos cavalos. Sim, quem diz segunda diz terça, mas no dia em que vai treinar, no dia em que volta, provavelmente perdeu na semana anterior. E é um jogo onde nós temos que nos derrotar a nós antes de ser capazes de derrotar o adversário. Tem uma pressão psicológica gigante porque se joga ponto a ponto e depois tem uma coisa que as pessoas acham que ajuda e não ajuda nada, é que há intervalos entre cada ponto. Aqueles 25 segundos, no meu tempo era 30, agora a regra mudou para 25 segundos. Naqueles 25 segundos entre terminar um ponto e começar o outro, passa-nos a vida inteira na cabeça. Passa-nos todas as histórias, todas as frustrações e principalmente quando a gente psicologicamente entra no buraco, quando as coisas não estão a sair bem, há momentos do jogo em que o jogo não está favorável. Sair desses buracos é uma coisa muito difícil, até porque temos que o fazer sozinhos e principalmente quando somos crianças, não é? Porque eu joguei até aos 18 anos, eu fui uma criança enquanto
tive que ir aprendendo a fazer isso. Então eu acho que isso me ajudou muito a moldar o caráter e a dureza no bom sentido, a lidar com a frustração. E é muito curioso porque, obviamente, que tenho dezenas de amigos dessa altura e sempre que nós nos encontramos, às vezes organizamos um jantar, outras vezes... encontramos-nos, sei lá, hoje está na moda os torneios de pádel e encontramos e nós conversamos. Pois eu ia-te perguntar se entretanto também já tinhas feito esse shift, sim. não é? Porque a minha cunhada também jogou ténis anos e agora obviamente joga pádel. Comecei a brincar nisso há 2 anos e já ando a fazer os torneios todos e a somar Mas esse é o pontos. bichinho, não é? Que a gente quando faz competição uma vez depois não vale a Quem pena gosta de porque competir, não vale a pena. Quem gosta de competir é coisa difícil. já fazíamos aqui uma jogatana, já fazíamos aqui não sei o quê. E depois não, eu acho que já estou a jogar bem. Deixei jogar um torneio para testar as competências. Depois Não corre bem. Não, vou ao próximo. Mas tem que correr melhor no próximo. Então a pessoa tem que ir treinar, tem que melhorar. Mas é muito curioso que, para concluir o raciocínio, muitas vezes quando nos encontramos, nós damos connosco a pensar, vocês já viram que estamos 15 pessoas aqui na mesa e que todos nos fizemos homenzinhos? No sentido em que todos têm uma vida estruturada, com uma ou outra exceção, obviamente, mas todos têm uma vida estruturada, um é arquiteto, outro é médico, outro é advogado, outro é empresário, outro é economista. Todos que passámos por aquela experiência conseguimos construir uma vida boa. Habituámos-nos a lidar com frustração. Sim. E a saber resistir a isso. Habituámos-nos a lidar com dificuldades, a termos que nos controlar emocionalmente. E uma coisa que eu acho absolutamente fundamental é que nenhum atleta se faz sem disciplina. Tens filhos, Paulo? Tenho dois. E que desportos é que eles fazem? A Mariana faz ginásio. A Mariana nunca fez nenhum desporto em competição porque nunca foi capaz de lidar com a frustração. A Mariana podia, porque tem capacidades físicas para isso, ter sido uma atleta no desporto que escolhesse, porque seria muito boa em tudo o que fizesse, mas do lado emocional a cabeça não permite. Nunca conseguiu resolver. É que à primeira derrota desistiu, não quer jogar mais. Tenho o mesmo problema em casa com o meu mais velho também, mas que eu teimosamente insisto em que ele tem, mas ele aceita, obviamente, no caso dele, aceita continuar a fazer o jiu-jitsu, não quer de força nenhuma ir fazer jiu-jitsu de competição, e eu acho sempre curioso, porque eu também venho da área do desporto, porque nós percebemos que há um padrão, não é? A gente começa a perceber em várias, até outras pessoas de sucesso no mundo. Sim. E a gente tenta impressionar, mas depois a gente começa, eu não sei se te das conta, tu às vezes perguntar assim, onde é que eu estou a falhar para não estar a conseguir imprimir uma coisa que eu acho que é fundamental. A verdade é que eu nunca insisti. Se ela não tem o chamamento de ir fazer, e ela nunca mostrou vontade de ir fazer, sempre optou por uma atividade física de características diferentes, não competitiva, e para mim está tudo bem. Eu sempre achei que não devia ir obrigar a minha filha a fazer competição porque eu gosto de fazer competição. Então, se não é a natureza dela, eu também tenho a mesma, mas às vezes questiono-me até que ponto é que também não se devia pressionar um bocadinho, não é? Não sei, nunca vamos saber. O Gonçalo é completamente diferente. O Gonçalo sempre gostou de fazer desporto com características diferentes, só que é muito curioso, o Gonçalo não é competitivo. A ele mais ou menos dá-lhe igual ganhar ou perder, passo o exagero, mas eu até tive, com ele eu tive mais dificuldade, que foi vê-lo fazer desporto de competição e não dar o seu melhor. E aí é que e não sei, mais uma vez, se estive bem na infância dele em alguns momentos, que foi dizer, se não queres jogar, não jogas. Mas tu vais fazer um desporto coletivo, ele sempre gostou muito de futebol, e os teus colegas correm e estão a chorar porque estão a perder e estão a dar o máximo, e tu és o único que não corres dentro do campo, eu isso não vou aceitar. E não vou aceitar por uma questão de solidariedade de equipa. Tu não podes ver toda a gente a dar o litro e tu a passear na avenida. Epá, não pode ser. Se não queres jogar, não jogas. Ou se não queres fazer competição, joga, mas não jogues competição. Agora, tu deves à equipa tu dar o teu melhor absoluto. Se não queres dar, escolhe outra coisa para fazer. Não sei se fiz bem ou não, mas houve uma conversa ou duas nesse sentido em que eu de facto não me aguentei a vê-lo não dar o seu melhor. O Gonçalo percebeu muito rapidamente que adora desporto, mas não é competitivo. Então ele percebeu cedo que não ia ser um atleta de alta competição. Então o que é que ele escolheu? Porque é de facto um fanático de futebol desde a infância. Ele percebeu
talvez aos 10, 11 anos, não, eu vou ser treinador. Ai, que engraçado. E ele acabou de se licenciar agora no país de Gales, exatamente em técnico de futebol, e volta a ser curioso, não tem nenhum sonho de vir a ser treinador do Real de Madrid, ou do Benfica, ou de nenhum clube grande, não. Ele tem paixão pelo jogo, e ele simplesmente quer trabalhar nisso. Ou seja, quer estar nas camadas jovens Não e quer tal. ser um analista tático. Ele diz, o que eu gosto é do jogo, então eu quero ser analista tático e eventualmente entrar na equipa técnica de um treinador De um grande qualquer. treinador. E divertir-me a fazer o que eu gosto, que é a desfrutar do jogo. E sempre fez muito desporto. Faz jiu-jitsu também já há alguns anos, agora está um bocadinho na moda o jiu-jitsu, de vez em quando joga uma partidazinha de pádel, joga o seu futebol com os amigos, e faz ginásio também, que é uma coisa que ele gosta. Portanto, faz aquele desporto que eu acho que a Mariana acabou por fazer também, que é o desporto para manter a saúde, A manutenção e tal. para se divertir, Sim. mas não competição. Então eu acho que não passei esse género mais competitivo aos meus filhos. E acho que é por aí. Eu acho que tenho o mesmo problema. Mas será que é porque a gente passa as passas do Algarve? Eu às vezes faço muito esta reflexão, não é? Porque assim, na verdade, quando a gente faz desporto de competição, é tudo menos espetacular. O treino é muito duro, o treino é muito duro. E eu estou a dizer isto porque agora estou a fazer aqui uma reflexão contigo. Eu tenho a minha filha já há alguns meses a pedir-me com muita veemência que quer fazer aquilo que eu fazia, e eu tenho por outro lado. A minha postura sempre foi tentar seguir a natureza deles e deixá-los escolher. Eu, por exemplo, tenho um grande amigo de infância, que foi jogador também, e que me parece que eventualmente pode estar a pressionar demasiado o filho para fazer uma coisa que talvez não seja a natureza do miúdo. Eu não vejo o miúdo ter o gosto pelas disciplinas, ter a resiliência. É claro que as crianças, quando a gente lhes diz mas tu queres ser craque? Claro que quer, não é? Sim, mas e a disciplina todos os dias? Treinar 3 horas por dia, treinar até cair para o lado, não? Entre aspas. Os sacrifícios, brincares menos, e depois quando chega ali aos 15, 16 anos há outras coisas que vais ter que pôr um bocadinho de lado, não vais poder sair à noite tantas vezes, não vais poder namorar tanto, não, portanto há uma série de coisas que acabas por ter que pôr de lado. Será que está disposto a fazer esse sacrifício? Então às vezes parece-me que os pais tentam viver as suas frustrações, ou Sim, seja, na vida dos filhos, aquilo que eles não foram, não é? ou que não foram capazes de fazer através dos filhos. E a gente nunca sabe o que resulta ou não, e às vezes a gente faz com o filho e parece que resultou, e a mesma coisa com o filho do lado já não resultou, porque as crianças são diferentes. E mais uma vez, o trapalhão, eu acho que me atrapalho sempre muito nas decisões que tomo, principalmente em relação à educação dos miúdos, porque é seguramente a coisa mais difícil com que tive que me confrontar na vida. Eles não trazem manual de instruções, não é? Que eu digo sempre não trazem. Que é uma chatice, a gente podia parir e a seguir vinha ao manual. Saía a seguir. E ser mais ou menos igual para todos, a gente espetacular. aprendia com o primeiro, com o segundo, aquilo já saía, a partir daí Mas era fácil. Saísse o manual, já era aquela parte que era as condições específicas daquela. A mim não sei se ajudava, porque eu sou daqueles fulanos que não lê manuais, portanto arranca logo a tentar pôr a máquina a funcionar. Os homens é mais assim. És homem. Eu ia pôr isto a Começámos funcionar. este podcast para variar. Nós nunca Nada a ver seguimos com o roteiro. É uma coisa impressionante. Portanto, estamos a falar de uma máquina de vendas. Se nós tivermos se nós prestarmos atenção, tem tudo a ver com o que quer que seja. Não, Vamos é falar verdade. relacionado com negócios, que é disciplinas, resiliência. Exatamente. Ninguém pode aspirar a ter qualquer tipo de atividade económica sem disciplinas e sem resiliência. Sem dúvida nenhuma. Exatamente. Aliás, Olha, eu acho que o meu passado de atleta ajuda muitíssimo no trabalho que eu fiz depois a vida toda, que é ajudar os outros a ter melhor performance. Eu costumo dizer que nós somos, essencialmente, treinadores de empresas. E o treinador é, por um lado, dar a informação que muitas vezes o empresário não tem e que ele precisa para tomar melhores decisões no dia-a-dia na empresa, mas por outro lado estar lá a puxar por ele e garantir que ele faz. Não é? É aquele que diz, não são 10 repetições, são 12. Exato. Não é com 20 quilos, é com 25. Exatamente. E nós fazemos o mesmo com os empresários. Isso tem que ir mais rápido, isso tem que ir melhor, isso tem que ir maior. Porque é fácil a pessoa também acomodar-se, não é? Então, Muito fácil. Eu acho que é uma analogia
quase perfeita entre o desporto Sim, e a atividade desporto e a económica. atividade económica. Então, olha, Paulo, já fizeste um gatilho excelente para a primeira pergunta que nós tínhamos aqui. O que é que te fez apaixonar pelas vendas? Não sei explicar. Eu acho que é daquelas coisas que é da nossa natureza e eu não sei explicar porquê. Eu sempre achei que seria... sempre achei, desde que me lembro da minha infância mais profunda, sempre achei que seria um homem de negócios. Sempre achei que seria um empresário. Eu não sabia sequer o que era um homem de negócio e um empresário, e eu já queria ser um. E não sabia mesmo porque eu não tinha. Os meus pais eram professores. As minhas referências em casa era alguém que cumpria um horário, levava um salário e que privilegiava, porque era a perspectiva dos meus pais, a segurança de trabalhar para o Estado e no final do mês aquele valor estava lá. E em rigor foi o que eles me ensinaram a vida toda, não? Tirar um curso superior para depois teres um emprego como este. Um emprego para a vida. Para a vida toda, com um salário fixo e dormir descansado. E começaste assim. Mas numa perspectiva totalmente diferente. E eu sempre achei que tinha que haver mais qualquer coisa. Sempre achei que não me satisfaria com isso. Mas isto são conversas da mais tenridade. E eu tenho memórias muito antigas e mesmo depois os meus pais sempre comprovaram isso. Eu sempre tive algum interesse pela capacidade de argumentação, algum interesse pelo processo de influência na infância, de uma forma obviamente um bocadinho mais ingênua e por consequência interesseira, que é convencer os outros a fazer alguma coisa. Hoje a minha perspectiva nas vendas é muito mais de ajudar alguém a tomar uma decisão no seu interesse, mas sempre tive na minha natureza uma inclinação para o processo de persuasão e para a criação de valor económico. Eu sempre soube que acabaria sendo um empresário. Comecei de facto a minha carreira corporativamente, porque de uma forma natural aquilo que nós fazíamos no início dos anos 90, quando nos licenciávamos, era procurar um emprego. Eu também não tinha grandes condições para empreender o que quer que fosse, e ainda bem, porque tinha feito asneira. Não estava preparado quando me licenciei para ser empreendedor imediatamente, não tinha nenhuma estrutura empreendedora na família onde me pudesse encaixar, e então fui trabalhar na banca, mas fui trabalhar sempre com coisas que eu gostava. Ou seja, eu trabalhei praticamente toda a minha carreira na banca com gestão de fortunas, com gestão de patrimónios. Então estudar a criação de riqueza, estudar o que distinguia uma empresa que ia ter sucesso de uma que não ia ter sucesso, para decidir se a comprava ou não para a carteira dos meus clientes, colocar um preço nisso, entender os mecanismos económicos de criação de valor. Eu adorava aquilo que fazia. E acabei por depois, ali aos 32 anos, salvo erro, e tinha um salário fantástico e estava a fazer uma carreira verdadeiramente vertical na banca. Eu estava com a responsabilidade do mercado ibérico no Crédit Agricole Indo-Suez, no Luxemburgo, quando decidi que a minha vida não era por ali, e foi uma decisão muito louca aos 32 anos, com um filho acabado de nascer e uma com 3 anos. A mãe dos meus filhos não estava sequer integrada profissionalmente nessa altura e eu decidi, se eu não tomar a decisão agora de me estabelecer por conta própria, já não vou tomar. Porque se a minha carreira continuar a ser boa, aos 40 anos vou dizer, Claro. agora com Agora este salário já... vou... Claro. E tomei uma decisão muito louca, que eu não recomendo a ninguém e que todas as pessoas à minha volta que cuidavam de mim acharam que era uma loucura total. Não é? E vivi 5 anos com um estilo de vida e um nível de vida muito abaixo do nível de vida que tinha tido nos 5 anos anteriores, para poder criar a minha primeira estrutura empresarial, e houve momentos em que passei dificuldades e em que o dinheiro não abundava, com uma família para tomar conta. Mas hoje digo que foi claramente a melhor decisão que tomei na minha vida. Foi altamente gratificante construir os projetos empresariais. E começaste por qual?
De uma forma séria. Quando eu digo séria, é com um projeto que depois vingou e me permitiu construir aquilo que tenho hoje, foi comprar a Master Franquia internacional de uma empresa de business coaching para Portugal, em 2005, final de 2005. E na altura também houve uma ou outra revista e jornais que me entrevistaram, e eu lembro-me das pessoas me fazerem perguntas do género: mas o senhor acha que isso vai funcionar em Portugal? E até depois vim a saber que na redação houve um ou outro que terá desabafado: o gajo é louco, aquilo não lhe vai correr bem. O empresário português nunca vai aceitar que precisa de ajuda. Exato, sim. E a minha resposta foi sempre: eu tenho a certeza que vai correr bem. Porquê? Tem que correr bem. Porque eu me levanto todos os dias de manhã cedo e trabalho o que for preciso a fazer tudo o que é preciso ser feito para que isto corra bem, as tais disciplinas. Até porque não posso correr o risco de não correr. Eu hipotequei a minha casa, agarrei em todas as minhas poupanças e não havia plano B. Agarrei em todas as minhas poupanças e coloquei aqui, e eu vou sem rede. Até porque os meus pais sempre deixaram claro que se um dia te meteres em problemas, sai deles, não contes que somos nós que te vamos sustentar a ti ou à tua família, no dia em que saís de casa estás por tua conta. Deram-me a enxada, que foi pagar a minha licenciatura, e disseram: a partir daqui estás por tua conta, não venhas cá bater à porta se alguma coisa correu mal, até porque eles nunca defenderam a ideia de ser empresário. Sim. Aliás, Sim, é contra todos os valores da corre família. mal, não venhas pedir-nos dinheiro a nós. Porque... Nós avisámos. Então eu sabia que não podia contar com rede, não é? Se caísse, espetava-me no chão. Então eu trabalhei muito duro, e duro não apenas no número de horas, mas fiz tudo o que era suposto ser feito, estudei para burro, segui todos os modelos que a franquia ensinava, todos os sistemas. E foi uma história de muitíssimo sucesso. Passado 1 ano e meio de termos comprado o território português, fomos eleitos o melhor território no mundo inteiro. Batemos todos os recordes da empresa, que ainda hoje são nossos. Os recordes que nós batemos naquele ano de 2007, salvo erro, 2007, fomos premiados em 2008 pelo ano de 2007, até hoje são recordes na empresa. Nunca ninguém tinha feito nem voltou a fazer os números que nós fizemos naquele ano. E reparem que estamos num país pequenino. Nós comparávamos com países como Espanha, França, Estados Unidos, Austrália, Inglaterra, países muito maiores do que o nosso, e em termos absolutos nós quebrámos todos os recordes nessa altura. Então foram 5 anos muito interessantes e foi uma história de grande sucesso. Não se ganhou assim tanto dinheiro, aliás, foram 5 anos de sacrifício, mas permitiu, nesses 5 anos, colocar a semente para aquilo que construí depois a partir daí. Exato, sim. Bem, qual é que foi a crença mais limitadora que tiveste que quebrar para escalar os teus negócios? Foi passar a acreditar que não apenas isso era possível, como mais do que possível era perfeitamente alcançável se eu encontrasse as disciplinas que produzissem esse resultado. Contar-vos aqui uma pequena história, até porque me parece que é a onda aqui do podcast. Vocês têm pedido sempre as histórias e as experiências de vida. Eu acho que é sempre mais interessante a gente conhecer o sempre lado mais interessante. interessante ver o lado B das pessoas e ao fim e ao cabo os bastidores, Claro, não é? Porque claro, isso é que é o mesmo. interessante. Quando eu era criança, eu dizia aos meus pais que ia ser rico, que havia de ter um grande carro e uma grande casa, e sempre disse que ia ser rico. E os meus pais não gostavam especialmente de me ouvir dizer isso. Sim, até porque havia uma crença. Quer dizer, ainda existe, naquela altura ainda era mais experimento. E principalmente 70, o meu pai não gostava de me ouvir dizer isso. Eu hoje acho que tenho um entendimento melhor da razão pela qual ele não gostava muito de me ouvir dizer isso, que não interessa abrir aqui, mas ele sempre me disse que a vida me ensinaria que isso não era assim e que não seria possível. E houve uma altura, eu estaria ali nos 27, 28 anos, que um dia num almoço em casa dos meus pais, não sei se Natal, sei lá, um almoço qualquer em casa dos meus pais,
Eu devia andar zangado com a minha vida, devia estar mal disposto, alguma coisa que não tivesse a correr bem no trabalho, já não sei a propósito do quê. E eu lembro-me de ter tido um desabafo à mesa que disse, eu já percebi que rico não vou ser. E o meu pai, eu vi o meu pai iluminar-se e ficar alegre com a conclusão. De que a vida te tinha ensinado. Ele sorriu e disse, até que enfim é sinal de que estás a amadurecer, já percebeste. E eu não gostei de ouvir aquilo, eu saí dali a pensar, mas será que eu me vendi? Então foi quase uma missão pessoal, ficar rico foi uma missão pessoal. Aquilo foi um desafio, Desafio. Foi um desabafo. Foi um desabafo que eu tive por alguma razão. E virou desafio. E depois disse, não me posso vender, não. E houve ali uma altura, e foi exatamente em 2005, que eu de repente percebi, não, isto não apenas é perfeitamente possível, como eu estou a ver isto acontecer. Eu sei que vai acontecer. Eu entendi que isso não é uma coisa que... Agora vou contradizer o que acabei de dizer, ou pelo menos linguisticamente vai parecer que eu vou contradizer, que é, isto não é uma coisa que vai acontecer, isto é uma coisa que eu tenho que fazer com que aconteça, que eu vou fazer com que aconteça. Isto não vai acontecer espontaneamente. Sim. Eu não vou ficar rico. Não me vai sair 1 euro-milhões, não vai morrer um parente rico que me vai deixar uma herança, não vai ser continuando a fazer as coisas que eu faço até hoje e um dia está lá, 1 ou 2 ou 3 milhões na minha conta. Não é uma coisa que vai acontecer, mas é uma coisa que eu posso fazer com que aconteça. E eu entendi, e foi tarde para entender isso, mas não tive a ocasião de aprender mais cedo, ou não fui suficientemente inteligente, ou também ninguém me explicou, ou as duas. Há uma relação de causa e efeito entre o resultado que eu procuro e as disciplinas, a montante que eu crio para reproduzir esse resultado. Então, primeira coisa, vamos definir esse objetivo. Eu quero este resultado. Quanto é que é rico para mim? O que é que isso significa? Que casa é? Que carro é? Quanto é que vai estar no banco? Como é que a minha vida vai estar organizada? Dezembro de 2005 eu faço essa reflexão. Não há nada como escrever. Escrevi uma carta a mim mesmo. Olha. Para 5 anos depois, porque num curso que estava a fazer me pediram que fizesse o exercício. E desse objetivo eu desenhei aquilo que seria o meu melhor juízo sobre o caminho que eu deveria fazer. O que é que eu preciso de fazer agora para lá chegar? E comecei. E que ferramentas é que eu preciso ter? Houve um plano, eu comecei a executar e depois comecei a ler um livro por semana. Esse livro por semana, essas centenas de livros que eu li desde essa altura, foram-me permitindo ir ficando mais, desculpem a expressão ligeira, mais inteligente, mais capaz de tomar decisões e de fazer escolhas e de ir afinando o caminho até que o resultado, a partir de uma certa altura, começou a aparecer. E é uma coisa que acontece a quase todas as pessoas que criam riqueza sustentável, e eu estudei a vida de milionários durante muitos anos, é que há uma fase inicial em que há muito esforço e pouco resultado. Isto é tão interessante, esta conversa. E são anos. E depois de repente começa-se a ver o primeiro resultado, e depois há uma fase a partir da qual, mais uma vez, passo o exagero, mas parece que o dinheiro começa a chegar e a gente já não sabe de onde. Exato. É como a bola de neve, que aí está, o livro que aí está atrás, que é uma biografia. É uma Bíblia. A biografia da pessoa que eu mais admiro em termos de negócios na história, que é o Sr. Warren Buffett. É uma bola de neve. A partir do momento, quanto maior a dimensão da bola de neve, mais velocidade ela ganha e maior ela fica. E o processo de criação de riqueza é o processo de alavancagem, é de criar esse efeito de bola de neve, e por isso esse livro se chama A Bola de Neve, que anda de uma forma cada vez mais veloz. A riqueza que não é criada dessa forma tende a esgotar-se rapidamente. Sim. Ou seja, há pessoas que dão um chute e de repente sai-lhes uma grande fortuna e passado um ano já a perderam, não é? Exato. Aquilo que vem fácil tende a ir fácil também. Então a riqueza sustentável tende a ser criada dessa maneira, e eu fui durante muitos anos estudando o processo de alinhar as disciplinas com o resultado procurado.
correu Paulo, bem. então isso é inevitável fazer aqui uma pergunta, até porque já tivemos aqui vários convidados e nós também temos uma visão própria disso. Até porque hoje em dia vivemos com uma geração totalmente diferente da tua e da minha, ele já é de outra, mas essencialmente esta geração é mesmo muito diferente, até porque já tínhamos uma geração nativa do digital, esta então é completamente nativa. Com níveis de consumo e comportamentos de consumo também completamente dispares, mas também onde começou a ser incorporado, não só nas organizações, mas também na sociedade, cada vez mais, a história de work-life balance, não é? E trazer este tema porquê? Porque, e vou dar já a minha perspectiva, aqui não é uma questão de ser correto ou incorreto. É descobrir o que serve para nós. Exatamente. A questão é, eu também tenho muita mania de mapear ou de ir padronizando aqui aquilo que são as pessoas que eu considero que são pessoas de sucesso, nas mais diversas áreas, em Portugal ou fora de Portugal, e realmente a gente começa a ver que há padrões. E realmente é muito interessante porque grandes pessoas de sucesso, milionários, de fortunas, têm todas um percurso mais ou menos similar, não é? E há sempre uma grande quantidade de esforço numa determinada fase da vida. E portanto aí eu pergunto sempre, numa sociedade em que hoje em dia cada vez se vende cada vez mais esta ideia de que é possível nós construirmos uma riqueza efetiva, tendo aqui um balanço, um equilíbrio entre aquilo que é a vida pessoal e a vida profissional, eu pergunto, será mesmo possível? Eu acho que é. A questão é se é isso que nós queremos. Tudo o que nós... Tu conseguias ter construído o que tu construíste se tu tivesses Não, nem pensar. Não, a questão é, tudo onde nós queremos ser muito acima da média, tudo aquilo em que nós quisermos ser muito bons, obriga a desequilíbrio. Daí a minha pergunta, como é que tu vives uma vida, ainda por cima tu eras assim, tinhas uma família, tinhas filhos, não é? Que só por si obriga, isto significa que é assim, eu falo pelo contrário, porque no meu caso sou eu a empreendedora, obriga a que a outra parte tenha que fazer um sobre-esforço enorme para, aqui nem é uma questão de compensação, porque não existe nunca compensação, mas, portanto, quando a gente fala em work-life balance, e eu sou a mãe, não é, que ainda tenho aqui um peso por ser mulher um bocadinho superior, pela sociedade em que vivemos, que é, não existe equilíbrio. Ou por escolha. Ou por ser escolha, mãe tem não um lado de interessa. gratificação que o homem não pode ter. Mas eu estou a dizer na questão de muitas vezes de ter que abdicar de estar para poder construir coisas, não é? Sim. E a questão é, isto não é viver em equilíbrio. Não se constrói assim. Mas a questão é que se criou esse mito, e eu fui educado com esse mito. Eu ouvi o meu pai, e ainda hoje se ele falar aquilo que é preciso ter equilíbrio. Não é. O equilíbrio é uma escolha. Eu quero equilíbrio, ok. Mas eu também concordo muito com essa visão. Se eu quero equilíbrio, eu vou ter os resultados do equilíbrio. Se eu escolher o desequilíbrio, eu vou ter resultados do desequilíbrio. E há desequilíbrios. Se nós pegarmos sei lá, só pegando no caso mais... E porque eu acho que o desporto é onde a concorrência é maior, a competitividade é maior, e portanto é sempre um bom exemplo para todas estas coisas. Se nós pegarmos numa amostra de 1000 jogadores de futebol, ou até mais, há um Sim, que se destaca que é perfeitamente louco, que trabalha o dobro dos outros, que quando os outros vão para casa beber umas cervejas, ele vai fazer um banho de gelo e vai para o ginásio, e enquanto os outros comem umas massas, ele come salada com frango, e consegue manter esta disciplina por 27 anos. E depois vamos ver a conta bancária do senhor e ele tem mais de 1 bilhão em património. O nome do senhor é Cristiano Ronaldo. Onde é que a vida do Cristiano Ronaldo é equilibrada do ponto de vista como normalmente as pessoas veem o equilíbrio? E a questão é, que é aquilo também que eu pergunto muitas vezes e pergunto a ti, porque a mim perguntam-me muitas vezes, porque dizem que eu sou obcecada e que às vezes é demais e que tu devias parar. Só que a questão é... mas esse é um discurso perigoso das pessoas que nos querem proteger e que mais gostam de nós. E que às vezes... Toda a gente te diz para ir mais devagar e para te esforçares menos. Não, e que às vezes te dizem, eu às vezes eu pergunto o contrário, que é... Já me perguntaram se eu seria feliz dessa maneira. Claro. É que eu não seria feliz dessa maneira. O que é que as pessoas que nos querem proteger,
que são as pessoas que mais gostam de nós, os pais, maridos, mulheres, irmãos, amigos, acham que proteger-nos é manterem-nos o mais parecidos com eles possível. Verdade, sim. E acham que protegerem-nos também é evitarem que nós frustremos e nos desapontemos. E eu garanto que se vocês quiserem ser muito bons a fazer algo e optarem por um desequilíbrio, por um esforço adicional colocado nessa área para serem muito bons, há uma coisa que é garantida, que é frustração. Muita frustração. Então, aquele que se propõe a ser mais do que a média vai lidar com muito mais frustração do que a média. Quem gosta de nós tenta proteger-nos disso. Não, vai com calma, equilíbrio. E o equilíbrio é o alibi. Ainda hoje o meu pai me diz, vai com calma. Eu digo, agora tenho que ir para o Brasil, tenho que ir para ali, tenho que ir dar uma palestra. Vai com calma, a vida não é só isso. A minha mãe sempre dizia, vai mais devagar, faz menos. Eu acho que é o contrário. Eu gostava de ter amigos que me desafiassem a fazer mais. Que é, só isso, Paulo? O Jim Rohn tinha uma piada que eu sempre achei muita graça, e há filosofia embutida nos discursos dele. Ele dizia, nós no Clube dos Milionários de vez em quando convidamos um bilionário para falar para nós. E ele aparece lá e diz, então rapazes, quando é que vocês começam a jogar isto a sério? Só isso? Então é muito importante que nós escolhermos... Quando nós já somos a pessoa mais inteligente da mesa, é porque temos que procurar... Uma mesa diferente. Eu ontem ouvia alguém que está muito famoso no Brasil agora que dizia, não, seja o burro entre os inteligentes. Entre os inteligentes. Que é, se você for o menos inteligente, ou o menos capaz, ou o menos competente, ou o menos rico da mesa, você está na mesa certa. E é claramente assim. Se eu estiver sentado todos os dias numa mesa em que as pessoas têm muito mais dinheiro do que eu, não há outro caminho que não seja crescer até me aproximar deles. Porquê? Sim. As conversas, os exemplos, a referência que nós temos é uma que nos obriga a crescer até chegar aí. A questão é que quando nós queremos ser mais do que a média tende a puxar-nos para baixo. E não é só uma questão comportamental, é uma questão estatística. Estatisticamente há um fenómeno que é a convergência para a média. Há pressão nas duas curvas, nas duas pontas da curva normal, para que a média... É como um ímã, a média funciona como um ímã. É a história também de tens a cabeça no congelador e os pés no forno, obviamente a temperatura média são 25 graus, não é? Sim. Sim. E é interessante porque, mais uma vez, é preciso um nível de compromisso, de autodisciplina e de resiliência muito grande para nós nos mantermos resistentes a essa pressão para regredirmos para a média a vida inteira, se quisermos ser mais do que a média. E não há como fazer isso com aquilo que as pessoas normalmente chamam de equilíbrio. Agora, também é preciso que nós percebamos que a nossa vida tem fases diferentes. Sim. Tá? Sim. Eu comentava convosco em off há pouco que toda a minha vida eu pensei que até aos 50 eu ia fazer todos os sacrifícios, eu ia trabalhar como eu nunca fui workaholic, eu trabalhava às horas que fosse preciso, mas nunca fui viciado em trabalho, porque trabalhava porque tinha que ser, mas que a partir dos 50 queria levar uma vida muito mais equilibrada, não é? Muito mais desfrutar do tempo. E felizmente correu-me bem. A partir dos 50 anos criei condições na minha vida para agora sim eu posso desfrutar. Continuo a ter as minhas empresas a funcionar. Mas lá já tinhas uma meta, não é? Tinhas uma meta. E foi exatamente, era o plano de vida. Eu também quero desfrutar, eu também quero equilíbrio, eu também quero fazer aquilo que me der na gana, mas para que eu chegue nessa altura com capacidade de fazer escolhas, porque o que é que a riqueza financeira, o que é que o dinheiro nos dá? Capacidade de escolher. Claro. É viver numa casa melhor, agora apetece-me comprar um carro, e não é uma boa maneira de gastar dinheiro, comprar carros, mas apetece-me comprar isto, compro, será que eu vou ter dinheiro? As férias vão ser nos lugares bons, e cumprir alguns sonhos de vida, de consumo, de prazer, prazer mundano. Sim, prazer mundano. São coisas que para mim são importantes. Há pessoas que ligam aos signos, eu não é que ligo muito, mas sou curioso. Eu sou taurino, portanto sou dos prazeres mundanos.
Ir aos meus restaurantes de estrela Michelin, porque é a coisa que mais Pois, tu prazer gostas me dá. de comer, não é? Eu adoro comer. Eu se puder, Portanto, tu compras o guia Michelin, literalmente. Não, eu todos os anos vejo o que é que saiu e quais são os restaurantes que eu tenho. Agora estás mais lixado, porque agora tens de estar mais vezes cá em Portugal, que a gente agora começa a ter uma porrada deles Começamos cá. a ter muitos. Não, o meu objetivo é acumular 100 estrelas Michelin durante a minha vida. Já passei das 30. Né? Então todos os anos tenho que fazer pelo menos 3. É o mínimo que eu aceito no ano, é 3 estrelas Michelin. Mas são coisas que me dão gozo. Há pessoas que não gostam. Tudo bem, eu gosto. E, pá, é caro? É, mas eu trabalhei muito para poder pagar. Então eu hoje posso fazer essas escolhas, tenho essa independência e eu percebi com o tempo que a principal razão pela qual eu procurei criar alguma riqueza na minha vida foi para me sentir seguro. É a ideia de ter um fosso à volta do castelo da minha família que nada nem ninguém consiga atacar. Um fosso com crocodilos. Aqui ninguém toca, aconteça o que acontecer, ninguém tem nenhum tipo de reclamação sobre o meu património. Olha, então agora estás a levar aqui, isto já está tudo fora aqui do coisa, tudo fora, mas eu agora tenho mesmo que fazer esta pergunta porque é inevitável, tenho que trazer aqui ao meu tema. E como é que tu estás a preparar os teus filhos para lidar com esse património? É um problema que eu tenho nesta altura, é um desafio grande, eu ainda não o resolvi. Nenhum dos dois tem o gosto pela riqueza, vamos chamar assim. Em Portugal é mal visto, mas sim, mas é riqueza, caramba, é assim. Nenhum deles tem o mesmo gosto pela riqueza, pelo consumo. Eu acho que eles também, como nunca passaram nenhum tipo de privação, antes pelo contrário, não sentem a mesma necessidade. Uma coisa que eu reparava na minha infância é que eu tinha muitos desejos, havia muita coisa que eu queria e os meus pais não podiam comprar. E às vezes podiam, mas achavam que não era certo. Os nossos filhos já são criados numa altura em que toda a gente tem tudo. Mesmo que a gente diga, ainda é cedo para lhe dar um telemóvel. E depois vai para a escola e todos os amigos têm, e ele que até podia ter, é o único que não tem. A gente resiste 1 mês, 2 meses, 3 meses, depois há uma altura que a gente, bolas, também não está certo, não é? Ou o videogame, ou a PlayStation, eu lembro-me desde há muitos anos, quando eu quero oferecer qualquer coisa aos meus filhos, o Natal, o aniversário, o que é que o pai te pode oferecer? E a resposta há muitos anos que é nada. Não, eles têm tudo. Ou seja, eles nunca tiveram desejo por coisas que eles não têm, e eu nunca fui aquele pai de dar tudo. Experiências, também nunca quiseram experiências. A verdade é que eles, quando querem, têm. A minha filha resolveu, agora quero estudar um mês para a Índia. Para estudar, quando o assunto é estudar, o orçamento é ilimitado. Houve uma altura que terminou o curso e quis fazer um mochilão na América do Sul. Ela fez o último ano no Rio de Janeiro e quis fazer um mochilão na América do Sul. E eu fiquei a pensar, bolas, para quem me dera aos 22 anos ter tido esta oportunidade. Vou ajudá-la. Ou seja, tu estás a viver aqui um limbo que é... Vou ajudar, mas aí fiz um negócio com ela. Ela teve que me pagar o valor que eu lhe dei e depois trabalhou para mim uns tempos para me pagar esse valor. Já a obriguei a ter aqui pelo menos um sacrifício. Porque estás a viver aqui um limbo que eu noto muito em pai. É muito curioso isto que estás a trazer porque... pronto, obviamente a maior parte dos pais com que eu lido ainda são os pais que estão a tentar que os filhos tenham uma vida melhor que a deles, proporcionar que os filhos cheguem a uma vida que cheguem a adultos e que não passem pelos mesmos problemas que eles passaram, etc. Mas é muito curioso quando eu falo com pais prósperos, é muito curioso porque vivem aqui uma dualidade entre as crenças que traziam da sua vida e aquilo que hoje em dia podem proporcionar aos filhos, não é? E então a crença depois acaba sempre pelo caminho mais fácil, que é, também é ridículo eu neste momento poder fazer ou poder dar. Mas não é só isso, é que, reparem, os miúdos hoje vivem todos numa abundância tal, toda a gente tem tudo. Os pais são pobres, mas o miúdo tem o iPhone 16. Ou as roupas, ou os Sim, telemóveis. Sim, mas é possível, não é? Sim. Têm, e até se endividaram para comprar. Eu acho que a gente chegou a um ponto em que eu comecei a passar pela situação que é, mas vale a pena estar a tentar resistir a isso quando o ambiente à volta é totalmente diferente. E depois teve aqui outro aspecto vale. que é depois não sei. E como?
Vale e como, não Vale, sei. vale. Depois teve aqui outro aspecto, é que eu separei-me, os meus filhos tinham 13 e 10 anos. E aqueles primeiros 10 anos não foram fáceis de gerir, porque as crianças, por um lado, aprendem a gerir o pai e a mãe separados. O pai e a mãe separados às vezes também é... se as regras eram uma quando estávamos juntos, agora vão ser ao contrário. Sim, há essa questão. Que é para te mostrar que eu também mando. E depois também pode haver aqui pode haver uma diferença. E pode haver também aqui uma diferença financeira, que às vezes acontece muito também na questão do que é que a mãe, enquanto mãe, pode proporcionar, ou o pai, enquanto pai, pode proporcionar. Isso também causa um desequilíbrio. São coisas que às vezes fogem um bocadinho ao nosso controlo e que eu também não tive eventualmente disposto a angustiar-me por causa disso. O que é facto é que os dois nunca mostraram interesse pelos negócios, porque há fulanos muitíssimo mais abundantes do que eu e que os filhos têm gosto pelos negócios e que até vão trabalhar nos negócios dos pais ou das mães. No meu caso, não, os meus filhos não têm gosto. Mas tens a noção que isso, na maior parte das vezes, e nessas famílias mais prósperas, é uma coisa que é fomentada e trabalhada desde muito cedo. Sim, mas eu também, obviamente que os meus filhos viram-me trabalhar com negócios e eu também lhes falei sobre isso sempre. Mas não têm gosto. É como o desporto de competição. Era uma coisa natural, mas nenhum dos dois tem gosto por isso. Eu não posso fazê-los viver a vida que eu gostava que eles vivessem. Não, claro que não. Ou pelo menos é uma opção minha. Claramente mas já não nem quero. Estou a falar de eles serem teus sucessores, não é? Porque também não, existe essa questão. Isso está fora de questão. Porque isso não tem que ser necessariamente assim. Mas obviamente vão ser pessoas que financeiramente vão ter uma vida muito diferente, até por aquilo eu sempre os eduquei de que se eles estão à espera que eu lhes deixe alguma coisa, esqueçam, porque para já eu vou viver para sempre. Já tivemos aqui uma pessoa que tem um objetivo de ver até aos 125. Hoje em dia começa a ser perfeitamente, não digo tanto, mas mais do que 100, começa a ser perfeitamente alcançável para qualquer um de nós, com a evolução da medicina e da inteligência artificial e tudo isto. Mas sempre lhes disse isso, que para já eu vou viver para sempre e depois eu não quero tirar-vos o gosto de ganhar que eu tive. Então não contem com nada que venha, a não ser estudos. Estudos, o orçamento é ilimitado. Sim. Aí, estudos e Uber à noite, por causa dos copos. Não conduzam depois de beber. O Uber é ilimitado, é o que precisarem. Mas obviamente que há um ponto a partir do qual eu vou ter que pensar como é que eu organizo o meu património, e obviamente que já pensei numa outra coisa, mas para que eles não é só para que eles não o estraguem, porque isso é o menos. É para que eles não estraguem a vida deles por não estarem prontos para receber um património de uma determinada dimensão. Porque nós sabemos, as estatísticas são claras, que a segunda geração, que ainda é o teu caso, ainda estava chave. Agora. A maior parte das pessoas que recebe uma quantia grande dá cabo da sua vida. Sem preparação, sim. Basta ver as pessoas que ganham os totolotos, Euromilhões e essas histórias. Sem preparação, sim. 90, e mesmo nos negócios, 90 e tal por cento dão cabo da sua vida. Tu deves ter essa estatística mais presente do que eu, mas em Portugal é muito comum que a terceira geração normalmente rebenta mas a segunda já tende a fazer um mau trabalho. A segunda já tende e portanto a questão nós temos dois exemplos interessantes em Portugal nessa questão da profissionalização das famílias. Foi a CUF, não é? Por exemplo, temos a família Mel que profissionalizou o negócio. E houve uma tentativa também... Em relação à minha empresa, isso é claramente uma das coisas que nós já estamos a trabalhar. Os meus melhores colaboradores já vão sendo sócios da empresa. Todos os anos, a título de prémio, eu dou uma porcentagem da empresa. Ou seja, muito provavelmente há um ponto em que eu decidirei fazer a saída da empresa e que a equipa compra ou fica com a empresa para que aquilo funcione e quem sabe até os meus filhos têm uma participação e recebem dividendos anuais. Então essa é uma alternativa. Hoje em dia há soluções como seguros de vida que permitem também criar rendas. Os United Links, tens os United Links também que funcionam muito bem nessa questão. Há muita coisa que se pode fazer. Obviamente que nós podemos morrer a qualquer momento, mas como eu acho que vou viver para sempre, acho que ainda tenho uns anos para pensar nisso. Mas uma coisa, pelo menos é certa, dívidas não lhes vou deixar. Portanto, não as tenho, portanto não as vou deixar. Perfeito.
Agora para terminarmos, Não, né, que já sim. estourámos o tempo para variar. Não, tudo. Eu queria aqui ainda perguntar sobre a liberdade financeira, porque aqui o Paulo é um dos experts, dos mais antigos que fala sobre verdade. liberdade financeira. A liberdade financeira nos últimos anos, após a pandemia, virou moda, mas poucos conseguem lá chegar. Hoje fala-se muito de liberdade financeira, mas também se vende muito essa ilusão que é possível. Qual é a maior mentira que teimam em vender sobre esse tema e, na tua experiência real, quantas pessoas de facto conseguem alcançar essa liberdade financeira, essa independência, e o que é que separa as pessoas que alcançam essa liberdade das que não alcançam? Acho que já falámos aqui de alguns pontos, não é? Eu acho que isto tem que começar com a definição daquilo que nós consideramos liberdade financeira. Exato. Porque sem essa definição clara, nós não sabemos como é que lá chegamos. Eu tenho uma definição clara de liberdade financeira. E tenho uma definição também de independência financeira. Perfeito! Então para mim... Uma pessoa que fala de liberdade e de independência de maneira diferente. Para mim são coisas diferentes. São obviamente definições muito pessoais, mas são diferentes. Mas o que é que para mim é a liberdade financeira? É eu conseguir levar o estilo de vida que eu levo hoje com apenas o rendimento dos ativos que eu acumulei na minha vida. Certo. Ou seja, eu posso viver para sempre, ou poderia viver para sempre, os teus literalmente. ativos vão pagar o teu estilo de vida. Exatamente, porque eu acumulei riqueza, um património e organizei-o de uma forma em que eu não toco no património para levar o estilo de vida que eu levo hoje, e o património nunca reduz a sua dimensão. Então eu vivo só do retorno, do rendimento do património que eu criei. Independência financeira, para mim, é um passo à frente disso. Ou seja, é eu levar o estilo de vida melhor que eu poderia imaginar, é eu ter o estilo de vida que eu, nos meus sonhos mais selvagens, gostaria de ter, outra vez, apenas com o rendimento do património que eu acumulei. Então isso implica duas coisas: acumulação de património, mas depois a organização desse património de uma forma que gera o rendimento que sustenta o estilo de vida. Porque eu às vezes até digo às pessoas, forçando um bocadinho o exemplo, que é: o fulano ganhou 100 milhões de euros, num euro milhões da vida. É financeiramente independente? Não. Não. Tudo depende do número de anos que ele for viver e do ritmo a que ele gastar aquele dinheiro, até o final, sim. Se o dinheiro vai chegar ou não. Se o fulano viver mais 40 anos e gastar, 1 milhão por mês... Sim. E não é tão difícil E não é tão assim. difícil assim. Não é, não. Por isso é que eu estava a dizer, gastar dinheiro é a coisa 40 mais anos, fácil que há. o que é que tu disseste? 100 milhões, não foi? 100 milhões. 100 milhões, Se gastar 40 3, anos, se gastar não é 3 preciso, por ano, já não chega já lá. não chega. Já não E 3 chega milhões lá. por ano é comprar uns carros, uma casa, Mas aí- umas férias, já foi. E não dá muito mais. Já foi. 3 milhões por ano gasta fácil. Até porque tem a sensação de que são 100 milhões e aquilo não vai acabar nunca. E ainda empresta, ainda ajuda aos amigos, e por isso é que a maior parte das pessoas ao fim de 5 anos está completamente falida, está pior do que Pior estava. do que estava. Porque o exatamente. dinheiro desaparece. O dinheiro é Não, e como depois segurar água adquiriu- nas mãos. E depois Sim. adquiriu Já um foi. conjunto de coisas que não geram, que não são ativos na realidade, que têm um Exatamente. nível de despesa astronómico e depois quando aquilo e a vira tudo ao irmã quer ter contrário. um cabeleireiro, e a mãe quer ter uma casa, e depois quer comprar uma grande casa para a mãe, não tem ideia de quanto é que a casa custa de manutenção e depois tem um... E o dinheiro vai-se. Depois alguém mete-se em problemas e vai-lhe pedir ajuda, e ele ajuda porque é amigo, ou porque Não, é ou porque cunhado. depois é do género, só também são 50 mil euros, o que é 50 mil euros? Desaparece Exato. num instantinho. Então, com o tal milhão que nós falávamos em off há pouco, com 1 milhão, se eu conseguir rentabilizá-lo a 10% ao ano, eu tenho 100 mil euros para viver todos os anos para o resto da minha vida. E dá para levar uma vida mais ou menos 100 mil euros por ano. As pessoas dizem, mas onde é que se tira 10% ao ano? Aí tem que aprender a investir. Aprender a Exato. investir, pois com certeza. Pronto. Exatamente. Pois com certeza. Há veículos que historicamente dão mais do que isso. Sim, sim. Consistente. Pois agora nós Negócios. podíamos... Bem, também nós podíamos podíamos- fazer outro episódio. Vamos começar outro. Outro episódio, porque Vamos há muita começar outro. ideia que
só se consegue a liberdade financeira, a independência financeira Através dos investimentos. dos investimentos, ETFs ou alguma forma. Mas Ou melhor, investimentos em bolsa, em bolsa, clarificando. pronto. Mas o que nós vemos a nível histórico, até os dados demonstram que mais 67% foram os últimos, sim. Mais ou menos que 67% das pessoas que são milionárias ou que criaram Bilionários. grande riqueza, começaram com negócios próprios e só depois é que começaram Sim, a investir ou a sim. diversificar. Ou seja, cria-se primeiro uma máquina de alavancagem. Bom, e depois... mas vamos ver, aí há coisas que é preciso distinguir. É que nem toda a gente tem condições Claro, para sim, montar a sua própria empresa e ter esse nível de sucesso. claro, sim, É sim. muito mais inteligente. Eu não sou o Bill Gates, mas eu posso ser dono de um bocadinho da empresa dele. Claro, claro que sim. Claro, é eu nunca sempre vou bom. conseguir montar uma empresa como a do Bill Gates. Claro. Mas felizmente o mercado É de ações sempre trouxe-nos isto. Eu preferível- chego lá e compro. É sempre preferível investir. Sim, mas eu acho que aí temos que clarificar aqui a questão, que é desmistificar aqui a diferença, que é óbvio que é sempre melhor investir dinheiro, mais que não seja, para eu depois ter, nem que seja uma velhice muito mais tranquila. Uhum. Mas aí já não estamos a falar de liberdade financeira ou de independência financeira. Porquê? Não é? Aí estamos a falar um de complemento? ter um complemento de reforma. Posso, se o meu dinheiro estiver investido, essas empresas pagam dividendos, tudo depende da quantidade Mas que eu depende da tiver. quantidade. Pronto, mas Pois, aí depois temos aí que há estas ajustar ao contas. país. E depois não não é? é só isso. Vamos imaginar que eu tenho uma estratégia que é o que eu recomendo para leigos, de compra de ETFs. Que repliquem o índice mundial ou um índice, S&P. tá bem. Depois de ter 1 milhão, o fulano pode vender 100 mil por ano. A Ele questão- continua, aquele milhão continua a produzir 100 mil por ano e ele todos os anos tira aquela parte. Não é muito inteligente, porque pronto, talvez ele consiga viver muito bem com otimização, 50 sim, mil sim. e assim continuar a crescer a carteira um bocadinho, mas ele pode ir tirando ali, vai vendendo uma parte. Não há nenhum problema nisso. Se tiver ações diretamente, mas aí já é para quem sabe o que está a fazer, de empresas com dividend yields mais elevadas, chega ali a um ponto em que os dividendos que a empresa paga são mais do que a gente pode usar para viver, dependendo da quantidade, obviamente, que tenha. Mas ter Então há várias milhão, alternativas. claro que existem. Isto estava E há uma muitos conversa. casos. Não, Isto- com 1 milhão isto só viver dava- só de dividendos é difícil. É isso que a gente tem que ter essa noção, não é? E é o nível de poupança e investimento que obriga, e a disciplina, voltamos aqui um bocadinho à história, que é assim, a gente fala de 1 milhão como se a gente estivesse a falar que a maioria das pessoas tem essa taxa de poupança e de investimento, quando nós temos um ordenado médio em Portugal que não chega aos 1.200 euros. Mas 1 milhão são 5 euros por dia durante 40 anos investidos a 10%. Mas aqui temos que ver, mas aí depois já entramos aqui noutros conceitos, não é? Que é as pessoas quererem pagar o preço, É um maço de tabaco. não é? Quererem pagar o preço É um maço de para lá tabaco. chegar. É um maço de tabaco. Mas eu não fumo. Mas podia fumar se tivesse esse vício. Não está a gastar no maço de tabaco, está a gastar na Não, pastelaria, não tem está a qualquer, sim. comer 2 rissóis e um abatanado. Ou nos streamings, ou na HBO, ou na Netflix, ou Sim, em mas é a alguma tal história. Primeiro tem subscrição. que se fazer o número. E também fazer aqui o ajuste, que é assim: a vida que se tem hoje pode não ser a vida que eu vou querer ter amanhã, Claro, não é? Sim. Porque Há muitos lá está, cálculos, tu hoje há aos muitos 50 anos, cálculos. tu queres fazer 3 jantares, 3 guias Michelin por ano. Se eu te perguntasse isto, se calhar há 15 anos ou há 20 anos atrás, tu ainda não tinhas esse sonho das 3 estrelas Não, já Michelin. tinha, Já tinhas. já tinha. Foi o sonho que me trouxe Porque aqui. adora comer. Não é? Foi o sonho porque que me adoras trouxe comer, aqui. porque adoras Sim, comer, está sim, bem. sim, sim. Porque Agora, às vezes há aquela questão, altura, não é? na altura fazia e dizia assim, que bom, eu quero isto mais. Foi uma coisa que também me ensinaram em determinada altura na minha vida, foi isso, vem experimentar uma coisa que tu ainda não possas fazer, para sentires o gosto e quereres mais. Sim, claro, porque a gente só pode desejar uma coisa quando experimenta ou Eu vê. aqui há uns anos fiz uma coisa engraçada com a minha equipa, tivemos ali um trimestre, depois temos feito outras do mesmo género, mas a primeira vez foi importante até para mim. Tínhamos tido ali um trimestre, um semestre que correu muito bem, e eu aluguei um barco, um veleiro, e levei a equipa toda, de surpresa, meti-os em táxis e de repente larguei-os todos no veleiro, a dar um passeio pelo Tejo, ver o pôr do sol, com jantar de luxo servido a bordo, e barman a trabalhar para nós, e música. E depois, no final do jantar, aproveitei para dizer umas palavras e dizer... houve alturas em que eu tive a ocasião de experimentar estas coisas e ainda não as podia pagar, e foi isso que me motivou, que me fez
o gostinho de, epá, eu quero mais disto. E eu quero disto porque eu posso escolher fazer porque me apetece, não porque alguém hoje bancou. Eu quero que isto seja muito mais presente na minha vida. E então, hoje, a empresa oferece, mas reparem, a empresa oferece não é o palco, que oferece é a empresa, portanto foram vocês, foi o vosso trabalho que conquistou isto, mas eu hoje quero deixar-vos um bocadinho deste gosto, porque eu quero que vocês queiram mais. Ou eu gostaria que vocês quisessem mais, e que vocês sintam que vocês um dia vão poder pagar estas coisas e vão poder bancar isto e vão poder trazer a vossa família e estar com isto, e estar com eles em ambientes destes. Porque para mim foi importante ir experimentar uma coisa para dizer, pá, eu gosto, eu quero mais. Sem dúvida, se nós também, é tal história, a gente só pode sonhar aquilo que de alguma maneira ouviu ou experienciou, Sim, caso contrário sim. o cérebro não tem Sim, essa capacidade sim. de projeção, não é? É isso Paulo, mesmo. ficávamos aqui uma tarde Mais inteira. uma tarde inteira que tínhamos Tanta só neste coisa, tema só sobre neste- a liberdade sobre Ainda financeira. mais, ainda mais aqui, vocês servem álcool. Servem álcool, Era mesmo a vai. tarde inteira, agora vinha uma garrafa de vinho e... Não, eu agora vi ao jantar. Agora vinha ao jantar. Os petiscos, exato, a gente os ficava aqui petiscos, até amanhã. exatamente. Paulo, Paulo, muito muito obrigado. obrigada. Obrigado, eu vou convite. Foi um gosto. Foi um gosto e até uma próxima. E até uma próxima, já sabem que façam um like no canal, É partilhem. seguir, partilhem, E exatamente. porque ao fim e ao cabo a gente recebe sempre aqui convidados de luxo. De luxo, exatamente. Obrigada, Paulo. Obrigado. Já-